Olá, boa noite. Hoje, 5 de maio, dos inúmeros dias da pandemia. Meu nome é Jaime Jardim, comigo estão o Dr. Fábio Lugar e Dr. Rodrigo Portuga. Somos biólogos, cientistas, portanto. Hoje o nosso tema para discussão vai ser DPL. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Começaremos a nossa live com uma estrutura com 3 tempos, onde o Lugar vai poder falar inicialmente sobre os princípios que o DPL ostenta em seu estatuto e o contraste disso com a atuação do grupo durante a pandemia. Depois dele, o Portuga vai então mencionar os professores e as características que o DPL lembra do projeto do Escola Sem Partido. E finalizaremos no período final aí com uma discussão. Certo, senhores? Bom, sejam todos bem-vindos, que seja produtiva a nossa discussão. Por favor, Lugar, comece. Bom, primeiro, o DPL, né, para quem tá caindo de guarda-chuva aí, de guarda-chuva de paraquedas, é o Docentes pela Liberdade, né? E a gente chegou nesse tópico porque na vez passada a gente estava falando sobre o Marcelo Hermes Lima, que é um dos presidentes, quer dizer, é o presidente, né, do Docentes pela Liberdade. E a gente achou que era legal dar uma olhada mais a fundo falar um pouco mais sobre o que eles são, né? E porque agora que o Marcelo recebeu um cargo na CAPES, né? Um cargo no governo atual, talvez os princípios, né, que o Docentes pela Liberdade defende, né? Talvez a gente começa a ter alguma expressão deles num contexto político nacional mais amplo. E a primeira coisa que me ocorreu quando a gente estava pensando, quando a gente estava falando disso, era exatamente assim: quais são os princípios que eles defendem, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma ideia muito boa a partir da atuação deles. É um grupo novo, né? Isso é uma coisa que é importante saber. O estatuto deles estabelece o grupo como originando em 2019, acho que é outubro de 2019. Então é muito recente. Como um grupo, né? Já começou no final, aí já começou dentro da era bolsonarista, né? Tipo, é um grupo que foi estabelecido dentro desse contexto. Mas, obviamente, eles já deviam estar se reunindo há um certo tempo até chegar no ponto de realmente fazer um grupo. E daí eu tive curiosidade para saber exatamente quais são as coisas o que eles defendem, né? Quais são os princípios guias desse grupo que pode ser mais relevante agora. Então, eu fui dar uma olhada no estatuto, né? Eles têm estatutos disponíveis no site deles, e ver quais são esses princípios. E assim, é um tanto curioso você ler os estatutos do DPL, porque uma das coisas que a gente escuta é que o DPL é basicamente um grupo, bom, algumas pessoas falam de extrema-direita, mas um conjunto, né, de professores de direita que se uniram para fazer várias coisas. E tem algumas ações deles que meio que mostram que, acho que essa descrição não é inacurada, né? Que são um grupo de professores que são de direita, inclusive eles falam muito da perseguição à direita nas universidades. Então, eu acho que é justo dizer que essa é a orientação política majoritária deles. Mas quando você lê o estatuto deles, você tem uma mescla de vários princípios diferentes que não deixariam tão claro essa orientação política. Por exemplo, algumas coisas são bem gerais, por exemplo, como a defesa da liberdade, com responsabilidade, né? Acho que é bem importante que eles deixem isso bem claro, né? Liberdade com responsabilidade. Eles também defendem excelência acadêmica, o que me parece um tópico neutro, né? Transparência e eficiência administrativa, que também me parecem bons, e apoio a docentes com princípios éticos e republicanos, o que quer que esses dois nomes signifiquem, né? Ético imagino segundo a orientação da maioria do grupo, né? Eles também se opõem à ideologização do ensino, que eu imagino que o Portuga vai comentar um pouco mais, mas essa ideia, né, de tirar a ideologia, né, e o que isso significa, né? Tirar a ideologia do ensino
e o que realmente isso representa. Mas, entre outras coisas, isso é o que eles opõem, né, e quais são os princípios gerais, mas eles também valorizam outras coisas, como, de novo, ética e valores republicanos, o que quer que seja, meritocracia, eficiência, sustentabilidade, verdade, respeito ao bem comum e público, liberdade religiosa, econômica e economia de mercado. Por que um grupo docente teria que defender a economia de mercado? Eu realmente não sei, mas assim, até aí não me parece, não sei, uma coisa muito... assim, acho que talvez as discordâncias estariam nos detalhes, mas em si, como princípios, não parecem ter grandes problemas ou grandes diagnósticos das orientações teológicas dele. Mas é engraçado ver que eles defendem são opostos a essa ideologização, mas no próprio estado deles, eles defendem várias coisas que qualquer pessoa definiria como ideológicas. E daí você pensaria, tipo, obviamente, você definiria como sendo ideológicas porque você, sei lá, eu sou uma pessoa de esquerda, supostamente, e daí eu identifico os princípios que eles estão defendendo como princípios de direita. Mas não é bem por aí, não. Se você for olhar, eles defendem coisas como, por exemplo, atuar na promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Parece estranho, né? Parece uma coisa que um esquerdista diria, vamos colocar assim. Eles também defendem a promoção da educação gratuita, o que começa a ficar estranho, né? Fora a educação gratuita, eles defendem saúde gratuita também. É uma bandeira da esquerda, né? Então, segurança alimentar e nutricional, defesa, a preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. E também outras coisas como promoção do desenvolvimento econômico e combate à pobreza, bom, enfim, outros detalhes, mas assim, só nesses itens você vê aspectos da esquerda, né? Aspectos ideológicos da esquerda. E eu acho que assim, é muito curioso que eles, no mesmo estatuto, eles defendem uma desideologização, o que quer que seja isso, e ao mesmo tempo eles defendem princípios ideológicos que seriam da esquerda ainda por cima. Então, assim, é curioso saber como isso foi montado a princípio. Talvez é uma ideia de que eles estavam tentando ser neutros, ao invés de tentar realmente defender coisas que seriam realmente neutras, eles resolveram mostrar os dois lados dos aspectos políticos e chegar a algum tipo de equilíbrio, né? Mas enquanto eu estava lendo isso, eu pensei assim, tudo bem, esses são os princípios, né, que eles defendem mas será que a ação deles tem a ver com exatamente, está alinhada com esses princípios que eles defendem? E isso me veio à mente porque eu fiquei de olho no que estava acontecendo durante a pandemia, é exatamente por isso que eu vou falar, não vou falar de detalhes mais profundos do que está acontecendo no Brasil, mas assim, é curioso que agora nesse contexto, ainda mais que tratando de um grupo relativamente recente, ele basicamente teve ativo durante a pandemia. Então, acho que o contexto da pandemia é interessante para a gente saber exatamente como eles estão se comportando, né, nesse contexto atual do país e do mundo, né? E o que eu achei estranho é que, apesar de eles defenderem mérito acadêmico e a verdade, esse tipo de coisa, você vê, se você for olhar nas redes sociais, o papel do DPL tem sido basicamente da defesa quase que única e exclusiva do uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus, né, do Covid. O que é estranho, né? Porque você imagina que docentes que conheçam da área, né, saibam que existem diversos tipos de evidências favoráveis e contrários ao uso da hidroxicloroquina, e isso não é lá muito bem estabelecido. Tipo assim, não é que existe um consenso sobre quais são os benefícios terapêuticos do uso da hidroxicloroquina, né? Mas se você for olhar, por exemplo, nas redes sociais do grupo, você vê, por exemplo, o presidente deles
defendendo o uso da hidroxicloroquina, afirmando que o grupo francês, que inicialmente argumentou isso, demonstrou que hidroxicloroquina simplesmente acaba com o vírus, o que não é exatamente verdade, tem várias falhas nesse estudo. Existem vários outros estudos que estão sendo muito melhores, bem realizados, que podem mostrar algum efeito terapêutico, e muitos outros mostrando que não, né? E ao mesmo tempo que ele defende isso, o uso da hidroxicloroquina baseado no estudo francês, ele também advoga dizendo que no Brasil o que acontece na verdade, que a esquerda tomou o lado do vírus, né? E que quer que o vírus destrua a sociedade, a economia principalmente, por algum motivo que me foge exatamente. E o grupo, né, não sei se exatamente o presidente, mas o grupo também defende fake news explícitas a respeito daquele estudo de Manaus, né, que fala que foi usado taxas muito elevadas da hidroxicloroquina que seriam tóxicas, esse tipo de coisa. Na verdade, isso é simplesmente uma notícia falsa que originou aqui nos Estados Unidos e que foi passado de boca em boca por parte da direita até chegar no Brasil, né? Então eu vou pedir para você segurar aí, para a gente depois voltar nesse tópico para que o Portuga dê agora as considerações dele. Pode ser? Ok, claro. Vamos lá, Portuga. Ok. Tem as anotações aqui. Então, uma parte que o Fábio Lugar já falou aqui é que, e é importante salientar isso, quando você vê o estatuto do Docentes pela Liberdade, realmente tem essa sobreposição que é estranha para nós aqui, nós três aqui, porque a gente já sabe dos participantes. Vamos supor que não temos nenhum conhecimento sobre quem são os professores, não temos nenhum conhecimento sobre a atuação, né? E o Fábio também foi muito feliz, né? Uma coisa é o que está no estatuto, outra é o que você fala publicamente, o que você defende publicamente. Né? Mas vamos voltar aqui o que está apenas no estatuto e a gente não tem outro conhecimento, chama-se Docentes pela Liberdade, em um país qualquer. Na leitura fria, ainda que tenha para nós algumas, não digo inconsistências, a palavra não é essa, mas alguns pontos que parece que não se dialogam historicamente, mas muitos pontos ali, por exemplo, dá para você botar, forçando a barra aqui numa bússola política, né, num political compass, no padrão liberal canadense, um liberal tranquilão, sabe? Um cara que quer o free market e acha a liberdade de mercado essencial para que você se desenvolva como pessoa, mas que também você tem que ajudar as pessoas com educação, com saúde, para que elas ocupem um lugar no mercado normalmente. Né? É uma visão que é considerada de boa. Tal. Eu não vou discutir se está certo ou errado, o meu ponto não é esse. Tá? Agora, quando você vai fundo, entende os motivos, como as coisas operam, principalmente quando eles vêm a público falar algumas coisas em relação à hidroxicloroquina, né? Acho que é a coisa mais surreal que eu vi naquele texto de defesa da hidroxicloroquina. Aquilo é um negócio bizarro mesmo. Mas, enfim, a gente tinha comentado na última live, que na verdade não é tão live assim, o quanto aquilo lembra, em alguns momentos, o movimento Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido surge, não é nosso aquilo é importado em várias ideias lá dos Estados Unidos, que começa nos anos 90, surge no Brasil, lá mais ou menos por 2004, 2005, 2006, aqui e ali, né? Pontualmente, e quem absorve muito a bandeira, né? Começa a centralizar essa bandeira, são, eu não sei se pensadores é a palavra, e é isso mesmo, né? Ideólogos. Pessoas, ideólogos, mas ideólogos hard, né? Uhum. Dificilmente mudariam de posição, entre eles Olavo de Carvalho, e começam a se aglomerar num grupo maior chamado, o Fábio vai lembrar disso, que ele acompanhava, chamado Mídia Sem Máscara. E o Mídia Sem Máscara era um grupo que juntava a nata do pensamento neoconservador, mais conservador mesmo, né? Radical, radical e conspiratório. E surge aí, olha só onde vai surgir a Escola Sem Partido, né, desse pessoal. Um dos idealizadores, inclusive, tinha um discurso externo nesse grupo mais light, mas ele defendia os mesmos princípios, tentava pôr um estatuto, né, nas ideias, olha, a gente precisa de um ensino sem ideologia. Primeiro, que não é o foco aqui, o objetivo não existe ensino sem ideologia. Ideologia existe em algum momento. O que eu estou falando aqui, do que vocês estão falando aí, do
aqui, quem está vendo está pensando, existe uma ideologia prévia que te induz à interpretação. O papel aqui, o quanto essa ideologia te cega sobre o que está vindo, o que é empírico, o quanto ele pode te fazer aceitar ou não novidades, não necessariamente empírico no caso, né, outras ideias, enfim. E aí, a Escola Sem Partido morreu, né? Ali tinha um pessoal do homeschooling também, porque é muito radical, ele é punitivista, ele é perseguição da esquerda, e com uma falácia, e é uma falácia porque tem um erro lógico, de dizer que ideologia é igual esquerda. Não, não. A gente pode ter ideologias ruins, boas, mais hard, né, mais difíceis de mudar, essas mais radicais, as que estão mais no meio, que são mais maleáveis e que se conversam mais, mas tanto na esquerda quanto na direita vai ter ideologia. Eu não sei se vocês concordam. Aí a gente vem nos docentes pela liberdade. Eu fui atrás dos pesquisadores, quem faz parte, ele surge num contexto muito específico da política interna acadêmica e universitária na Universidade de Brasília. Parece que todo o começo é lá, né? Grande parte dos primeiros associados são da UNB, né? E se alinham principalmente com a ideia de livre mercado, de pontos que a direita geralmente associa, não vejo nenhum problema, e de pontos como o Fábio lembrou aqui, né? Como saúde pública gratuita, ensino público de qualidade, responsabilidade com o bem público, que são bandeiras, umas de esquerda e outras até que eu acho universais, né? Não sei se alguém acha que responsabilidade com o bem público tem ideologia por trás, né? Só que, ao mesmo tempo, ele vai lá e fala de ideologia de novo. Olha a palavra ideologia. Olha como, na verdade, o Estatuto do Docentes pela Liberdade pode ser um cavalo de Troia. Né? Em uma parte defende coisas racionais, que são ideológicas, mas se conversam, mas na outra parece, ainda que não se aprofunda nisso, mas parece aceitar a noção de ideologia como igual esquerda. Né? Que é uma falácia, um problema lógico, não é isso. Né? Bem, e aí a gente vem toda a questão sobre uma coisa que está escrito e outra a função, a praxis, né? A prática do que eles põem publicamente. Como você vê o que está escrito publicamente, como aquele manifesto sobre hidroxicloroquina, é teoria conspiratória, é mal escrito, é coisas não reais, não verdadeiras. Né? Em nenhum ponto eu achei tão bizarro, porque eles falam assim, o Brasil não quer liberar hidroxicloroquina, não, é liberado. Lá, né, se tiver receita, você vai e compra. A sua livre espontânea vontade. Não tem nenhuma proibição disso. Né? O problema era que os dados de um tratamento que é de hidroxicloroquina mais azitromicina não são bons. Não quer dizer que ela talvez não funcione em algum nível, mas eles não são bons e ela dá muito efeito colateral. Vamos esperar outras coisas. Isso é uma coisa chamada consenso científico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quem escreve lá. Quem é que liderou esse texto? O texto é praticamente dele. O resto subscreveu. O Marcos Eberlin. Marcos Eberlin, histórico não científico. Peraí. Ele foi professor da Unicamp, concursado, altamente produtivo, uns grandes nomes em espectrometria de massa. Eu acho que, não sei se ele trabalha contra, mas a espectrometria de massa. Parece que o laboratório dele sempre foi excelente. Mas as opiniões científicas, e aí a gente entra no campo da epistemologia, uma coisa é você fazer algo técnico, outra é você epistemicamente se aparecer. Ele só falava bobagem, principalmente no que tangia sobre evolução. O cara é anti-evolucionista, isso chama-se negador. E aí vem todos os vetores juntos desse pessoal. Se é anti-evolucionista, ele é o quê? Negador do aquecimento global. Se você é negador do aquecimento global, parece que também vetoriza. Esse vírus não é tudo isso. Eles só não falaram ainda que é o vírus chinês. Foi feito no laboratório. A nova conspiração feita, inclusive dentro do governo americano, não é nem paralelo. Então vocês veem que esses vetores conspiracionistas irracionais, e o uso aqui irracional não é uma palavra vazia, é de como as coisas não têm operação nenhuma baseada na realidade. Então, são vetores que estão junto desse grupo. Então, se eu sou docente pela liberdade, até com motivos óbvios, legais, olha, quero que a universidade seja boa, seja responsabilidade pública, que não tem aluno me enchendo o saco, sei lá, alguma coisa que caia na mão do professor, cara que participa disso e tenha uma preocupação universitária e acadêmica sincera, eu me sentiria muito mal de ter uma vetorização com esse pessoal. Eu falo, desculpa. E quem está junto com ele, politicamente forte com esse pessoal? Marcos Hermes Lima. Marcelo Hermes Lima. Não sei qual é ele, duvido que ele seja negacionista. Duvido. Mas, qual? Negacionista o quê? De vírus, eu não sei como ele está, de aquecimento global, nem lembro mais. De aquecimento global ele é, assim, desculpa a palavra, ele é porque, bom,
Não sei, deixa você terminar aí primeiro para depois a gente... Exato, eu Não, ia tudo pedir bem. essa gentileza para você, Lugar, para a Vou gente encerrar. terminar, cada um fazer a sua... Depois Eu vou Exato. encerrar aqui. Não, é a minha preocupação de falar, olha, seria legal o modelo se você não tivesse eletronização com gente estranha. E aqui o Marcos Oberlin é estranho pra caramba, a ponto de ele sair da Unicamp. Problemas internos. E é claro que esse pessoal vai se sentir perseguido. Foi chamado pelo Mackenzie por questões religiosas, sinceramente, somente religiosas, com a bandeira da publicação, da produtividade dele, dizendo, olha que cientista, o cara só fala bobagem em termos de evolução. Ele é do pior tipo do negador da evolução, porque é puramente religioso. Ele caminha junto com o pessoal do Discovery Institute, é um instituto dos Estados Unidos que joga dinheiro em provar que a evolução não funciona quando só erra. Pessoas religiosas. Que eu acho perigoso. Esse é o meu ponto. Eu encerro aqui. Esse vetor junto não é um problema do Ciência pela Liberdade ser de direita. É esse cavalo de Troia que carrega junto coisas abomináveis e deletérias para a ciência e para o pensamento em geral. Sim, era mais ou menos aí que eu queria chegar. Mas... Você já terminou, Portuga? Sim, sim. Então, Tá. é isso. Não sei se Tá, eu não, consigo então acho que usar agora a gente pode abrir para discussão. Tá. Eu cheguei até a fazer alguns comentários aqui. Você estava falando sobre o Lugar, você estava falando sobre o Não, é que... estatuto, né? Então, posso só amarrar o que o Portuga Claro. fez rapidinho, porque Sim, acho sim. que era mais ou menos onde eu estava querendo chegar. Ele terminou falando com... Porque, assim, essa questão dessa carta, só para contextualizar, que eu estava comentando da hidroxicloroquina, que eles, basicamente, docentes pela liberdade, estão do lado da hidroxicloroquina, vamos colocar assim, né? Da Sim. defesa da hidroxicloroquina. E foi publicada uma carta, que é basicamente uma carta assinada por esse Marcus Eberlin, que é um criacionista, defendendo o uso da hidroxicloroquina e assinada por um número grande de pessoas, eu acho que basicamente todos os membros do Docentes pela Liberdade. E é engraçado, de novo, assim, você ter um grupo que aparentemente defende a meritocracia e a excelência acadêmica é a verdade, está assinando a carta de um criacionista conhecido, inclusive tipo, já foi pego mentindo a respeito enfim, de achados na própria área dele, para tentar defender a visão dele, né, de mundo. E também é engraçado isso, tipo, que o próprio presidente, né, signatário dessa mesma carta, que é o que eu tinha comentado antes, que afirmou que a esquerda tomou o lado de vírus porque quer a destruição econômica do Brasil e defendeu também fake news a respeito de resultados científicos de outros estudos, ele próprio mesmo é um negacionista climático. O Portugal não sabia, mas ele já chegou a defender explicitamente de que a maior parte dos climatologistas não sabe o que está falando, os 98% dos climatologistas não sabem o que está falando, e os 2% que sabem são mentirosos, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, para mim, o meu ponto, no final das contas, era o contraste entre o que eles estavam falando e a realidade. A realidade é assim, eles defendem no estatuto deles essa excelência acadêmica e a verdade, acima de tudo, mas não é exatamente... E uma falta de ideologia, enquanto o discurso deles é altamente ideológico, né? E você consegue identificar qual é a ideologia aí no caso, e totalmente moldado a atacar, né, os grupos que eles... tipo, independente do que quer que seja de quem está do lado deles, né? Se são pessoas que são negacionistas científicos ou não. Então, eles não parecem ter um compromisso tão forte assim com a ciência, com a verdade, quanto eles afirmam ter. Eu acho interessante você falar isso, porque em algumas anotações que eu havia feito aqui, uma das frases que eu acabei pegando assim daquilo que eu estava lendo, do site, inclusive, que eu entrei, do docentespela-liberdade.org, para mim, fica clara a questão de uma manutenção de uma coisa que há muito tempo acontece. A briga da ideologia pela ideologia. A ideologia de um lado que briga com a ideologia do outro, dizendo que não tem ideologia. Fica uma coisa muito questionável isso. E eu também achei bem interessante o fato da questão da mensalidade, né? Porque é cobrado R$ 90. E altinho. o que eu achei mais interessante é assim, de fato,
Eu entrei esperando que fosse, inclusive, indicação de, olha, o dinheiro de investimento vai ser feito em curso, sei lá, eu nem sei se passou isso pela cabeça deles ou coisa do gênero, porque existe essa forma de trabalho, né, dizendo nós vamos deixar as coisas claras, deixar as coisas sem nenhum tipo de problema. E aí, de repente, na hora que eu estou procurando ali, eu pelo menos não encontrei nada. Não encontrei nada que tivesse com relação ao investimento deles. Vocês chegaram a encontrar alguma coisa? Eles comentam sobre defesas, termos de tipo, gastos legais, assessorar professores de algumas formas. Eu acho que assim, eles têm algumas possíveis formas de usar esse dinheiro em termos, parece, legais e jurídicos, esse tipo de coisa. Sim. Mas fora isso, eles são um pouco vagos. Eu acho que tem alguma coisa a respeito de fazer cursos também, mas assim, eu não lembro de nada específico assim a respeito. Mas eu acho que tá assim previsto ali no estatuto deles Existe esse alguma tipo de coisa coisa. com relação à rotação desse dinheiro de investimento, seria? Sim, tem. Mas o que me chamou mais atenção foi realmente gastos jurídicos, né? Tipo, defesa de professores do grupo, alguma coisa assim. Acho Tá. que Seria essa o princípio motor ali da grana, né? me parece. E que faz sentido, né? Visto que eles têm esse discurso de que o pessoal de direita é perseguido nas universidades, né? Sim. Inclusive, eu achei que eu encontrei que eles estão para produzir um livro a respeito disso, juntando, acho que 40 ou 50 casos, uma coisa assim, de perseguição política na universidade. O que eu acho que vai ser desculpa, perseguição política de professores de direito, ou pelo menos de pessoas de direita, né? O que eu acho bastante interessante, assim, para ver qual é o tipo de caso que eles vão colocar lá e como é que esse tipo de coisa pode ser classificado, né? Porque, assim, o histórico do Marcelo Hermes, assim, eu acho que ele considera que ele foi perseguido, mas ele era um chato de galocha, é isso que ele era, né? E mas é isso, né? Tipo, e ele basicamente excluído de vários grupos porque ele enchia a paciência com milhares de e-mails que, sabe, que eram totalmente desnecessários. E eu já encontrei vários relatos Como é que é? Espalha bolinho acadêmico, ele vem e todo mundo... Pois é, e eu já encontrei vários outros blogs das antigas, né, que criticavam ele. Basicamente não estavam falando que ele é horrível porque ele defende a direita, não sei o quê. Na verdade, assim, gente falando assim, o cara é um mala, o cara é um chato, e ele fica chamando quem ele discorda de comunista. Então, assim, e daí ele achar que a perseguição política é política em algum sentido, né? No sentido que qualquer coisa dentro, quando você junta mais de duas pessoas, acaba virando política em um sentido bem amplo da palavra. Mas é esse tipo de perseguição que eles vão colocar lá? Eu apostaria que sim, né? Gente sendo mal ou falando sobre coisas que eles não deveriam falar não deveriam falar no sentido assim, tipo, eu sou um bioquímico falando sobre diferenças de inteligência entre raças na minha sala de aula. Entendi. Talvez eu escutasse alguma coisa, daí ele vai achar que isso está impedindo a liberdade acadêmica dele, que já aconteceu, né? Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, já a gente falando de coisa que eles não sabiam e levando na cabeça de movimentos sociais da forma que eu acho totalmente justificada, né? Se você fala besteira que vai afetar um grupo, o grupo está lá, eles falam, tipo, eles te colocam no seu lugar. Enfim. Bom, quem mais vai... Você vai fazer mais algum comentário, Portuga? Tá. Eu queria... Só vou pedir para vocês amarrarem, porque a gente tem 1 minuto para cada um aí para a gente finalizar. Então, eu vou fazer um comentário rápido só. É que o Portugal falou de ideologia, né? Que o pessoal associa com ideologia é igual à esquerda. E eu concordo com isso, mas assim, é um pouco mais longo o caminho. Eu acho que assim, ideologia na mentalidade dessas pessoas, nesses grupos, basicamente pode ser resumido como tudo aquilo que distorce a verdade.
né? Tipo, alguma coisa que está na sua cabeça que distorce como você percebe a realidade. E daí isso sim é esquerda, né? Obviamente, porque supostamente a realidade objetiva seria de direita, alguma coisa assim. Então, para você ser de esquerda, você precisa distorcer a verdade, então é assim que você chega na ideologia, na equivalência entre ideologia e esquerda. Eu acho que é uma forma, assim, para mim, mais descritiva de entender como é que esse fenômeno acontece. Mas Portuga? Bem, não, eu ia comentar sobre essa questão da esquerda, da universidade, vou tentar ser rápido. A Por gente sabe, favor. sim, é verdade que em vários cursos a esquerda, as pessoas são mais à esquerda em alguns cursos, principalmente no ambiente acadêmico, e a esquerda surge, ou ela ressurge de forma teórica e até de uma certa forma prática no ambiente acadêmico depois da Segunda Guerra Mundial. Ela deixa de ser, ela sai somente do papel trabalhador, que é importante, né, do chão de fábrica e das classes, e entra na universidade para ser repensada, tal, caminha um pouco até com a noção de empatia. Só que é engraçado, você pensa, então a universidade é um bando de esquerdistas que é a Revolução Cubana para ontem, mas os professores que são formados, eu estou tomando um caminho aqui muito pessoal, anedótico da USP mesmo, né? Eu me formei, o Fábio se formou. Você vê que quando eles galgam cargos mais altos, inclusive reitor, eles podem até externamente ter uma bandeira ligada à esquerda de uma forma geral, mas internamente eles começam a se tornar cada vez mais conservadores, né? Até pela questão como a USP é gerida, a pirâmide de ascensão acadêmica na USP é gerida, né? Então eu fico pensando, pô, todo mundo acha aqui que aquela noção de meme, de CA, todo mundo ali numa assembleia de CA, é igual até a reitoria, que é uma mentira. Quanto mais vai galgando, mais a pessoa fica conservadora, porque você tem que, na universidade tem que ser estruturada, ela tem que segurar, e você tem que segurar um sistema, você acaba, não você, né, mas o sistema é mais conservador, para segurar aquela pirâmide, né? Que é né, quem acha que só é um monte de esquerdista ficando pelado, né, tá bem errado com isso. Uhum. Ok. Algum comentário mais? Temos aí 3 minutinhos para fazer algum comentário. Não? Não. Então tá bom. Acho que a gente cobriu, acho que pelo menos as nossas impressões gerais a respeito do grupo. De novo, só para comentar de novo o que eu tinha comentado da última vez, né? Que eu espero que agora ganhando um pouco mais de proeminência, que eu acho que as partes ruins do grupo, vamos colocar assim, as partes que podem ser danosas, vamos colocar assim, não sejam expressadas, mas sim que eles se atenham a esses princípios, né? Porque os princípios parecem bons, né? Na sua maioria, vamos colocar pelo menos balanceados, né? Então, se eles se aterem a esses princípios, tá ok. Ótimo. Então, sendo assim, agradeço aos doutores pelas explicações e colaborações, pela presença de vocês. Mas antes disso, é necessário lembrar que a partir de agora, com a nossa organização, essa é a nossa terceira live, então os nossos vídeos estão sendo colocados no YouTube todos os sábados, a partir das 18 horas. Né? Aproximadamente às 18 horas, a gente está subindo os nossos vídeos aí, certo? Agradeço, voltamos dia 12, quarta-feira que vem, e aquele abraço. Tchau.